Capítulo 3. O mais íntimo é não saber. Como a peregrinação sem rumo do mestre Zen, Hogan o levou de regresso a casa. Acerca da inteligência extraordinária da inocência. Quando se sentou no assento do mestre, Dogen disse: O mestre Zen, Hogan, estudou com Kenshin. Certa vez, Kenshin perguntou-lhe: Josa, onde vais? Hogan respondeu: Estou a peregrinar sem rumo. Kenshin perguntou: Qual a finalidade da tua peregrinação? Hogan respondeu: Não sei. Kenshin disse: O mais íntimo é não saber. Subitamente, Hogan atingiu a iluminação. O Zen é simplesmente Zen. Nada se lhe compara. É único. Único no sentido em que é o fenómeno mais comum e ao mesmo tempo o mais extraordinário que alguma vez aconteceu à consciência humana. É o mais comum por não acreditar no conhecimento nem na mente. Não é uma filosofia nem uma religião. É a aceitação da existência comum com todo o coração, com todo o ser, sem desejar um outro mundo supramundano e supramental. Não se interessa por disparates esotéricos, não se interessa todo pela metafísica, não anseia por chegar à outra margem. Esta margem chega perfeitamente. Aceita tão plenamente esta margem que, pela sua própria aceitação, transforma esta margem na outra margem. É neste sentido que o Zen é comum. Não encoraja os seus seguidores a criarem um certo tipo de espiritualidade ou de santidade. Exige apenas que vivam a vida de uma forma imediata e espontânea. Desta forma, o mundano torna-se sagrado. O maior milagre do Zen é transformar o mundano em sagrado. E é verdadeiramente extraordinário, porque esta forma de vida nunca foi abordada nem respeitada. O Zen transcende Buda e Lao Tse. É o culminar e uma transcendência dos gênios indiano e chinês. O gênio indiano teve o seu expoente máximo com Gautama, o Buda, e o gênio chinês com Lao Tse. E do seu encontro resulta que as essências dos ensinamentos de Buda e de Lao Tse se fundem tão profundamente numa só corrente que se tornam inseparáveis. É impossível dizer o que faz parte dos ensinamentos de Buda e o que faz parte dos ensinamentos de Lao Tse, pois a fusão é total. E é mais do que uma síntese, é uma integração. Deste encontro nasceu o Zen. O Zen não é budista nem taoísta, mas é ambos ao mesmo tempo. Falar de budismo Zen não é correto, pois o Zen é muito mais do que isso. O budismo não é tão mundano quanto o Zen. Lao Tse é tremendamente mundano, mas o Zen não é apenas mundano. A sua visão transforma a terra no céu. Lao Tse é mundano, Buda não o é. E o Zen é ambas as coisas. E ao sê-lo, transformou-se num fenómeno extraordinário. O futuro da humanidade aproximar-se-á cada vez mais da abordagem Zen, porque o encontro entre Oriente e Ocidente só será possível através do fenómeno como o Zen, que é e não é mundano. O Ocidente é muito mundano e o Oriente não o é. Buda não o conseguirá fazer, pois Buda é essencialmente oriental. É o próprio sabor do Oriente, é a fragrância do Oriente, inflexível. Lao Tse também não o poderá fazer, pois ele é demasiado mundano. A China sempre foi muito mundana. Na verdade, a China está mais ligada à mentalidade ocidental do que à oriental. Não se tratou de um acaso a China ter sido o primeiro país do Oriente a adotar um regime comunista, a tornar-se materialista, a adotar uma filosofia de ateísmo, a acreditar que o homem não passa de matéria. Isso não aconteceu por acaso. A China tem sido materialista e mundana durante os últimos 5.000 anos. É muito ocidental. Por isso, Lao Tse não poderá fazer a ponte. Ele é mais parecido com Zorba, o grego. Buda é tão pouco terreno que se torna quase intangível. Como poderia ele fazer a ponte? Ao olhar à minha volta, o Zen parece ser a única possibilidade, porque no Zen, Buda e Lao Tse tornam-se num só. O encontro já se deu. Já contém a semente dessa ponte que poderá unir o Ocidente e o Oriente. O Zen será o ponto de encontro. Tem um grande futuro, um grande passado e também um grande futuro. E o milagre é que o Zen não se interessa nem pelo passado, nem pelo futuro. Interessa-se exclusivamente pelo presente. Talvez por isso mesmo este milagre seja possível, porque o passado e o futuro estarão unidos pelo presente. O presente não faz parte do tempo. Já alguma vez pensou nisso?
Quanto tempo dura o presente? O passado tem uma determinada duração, tal como o futuro. Mas qual é a duração do presente? Quanto tempo demora? Entre o passado e o futuro, consegue medir o presente? Ele é incomensurável, quase não existe. O presente não faz parte do tempo, é a manifestação da eternidade no tempo. E o Zen vive no presente. Ensina como estar no presente, como se libertar do passado que já não existe e como deixar de se preocupar com o futuro que ainda não existe, ficando simplesmente enraizado e concentrado naquilo que é. A abordagem do Zen é caracterizada pelo imediatismo e é por isso que ele consegue fazer a ponte entre o passado e o futuro. Na verdade, o Zen pode fazer a ponte entre muitas coisas, entre o passado e o futuro, entre o Ocidente e o Oriente, entre o corpo e a alma. Pode fazer a ponte entre mundos aparentemente impossíveis de ligar, este mundo e o outro, o mundano e o sagrado. Mas antes de eu comentar esta história, é importante que você compreenda umas coisas. Primeiro, os mestres não dizem a verdade. Mesmo que o queiram fazer, não conseguem. É impossível. Então, qual é a sua função? O que é que eles fazem? Eles não conseguem dizer a verdade, mas podem invocar a verdade que está adormecida dentro de si. Podem provocá-la e desafiá-la. Podem perturbá-lo e acordá-lo. Não lhe podem dar Deus, a verdade ou o nirvana, porque você já tem tudo isso. Nasceram consigo. São intrínsecos. Fazem parte da sua natureza. Por isso, quem disser que lhe pode dar a verdade está apenas a explorar a sua ingenuidade, a sua estupidez. É uma pessoa astuta e profundamente ignorante. Não sabe nada, não teve sequer um vislumbre da verdade. É um mestre falso. A verdade não lhe pode ser dada, ela já está em si. Pode ser invocada, pode ser provocada, pode criar-se um contexto, um certo espaço para que surja em si, para que desperte. A função do mestre é muito mais complexa do que você imagina. Seria muito mais fácil e simples se pudesse simplesmente dar a verdade. Mas não pode ser dada, e por isso tem de se inventar métodos indiretos. O Novo Testamento conta a belíssima história de Lázaro. Os cristãos nunca perceberam bem esta história. Cristo tem tanto azar, está mal representado. Nem um único teólogo cristão conseguiu perceber o sentido da história da morte e ressurreição de Lázaro. Na verdade, esta história é apenas uma forma de explicar qual a função de um mestre. O facto de Lázaro ter estado ou não morto é irrelevante. Querer saber se Jesus era ou não capaz de ressuscitar os mortos é irrelevante. É absurdo deixar-se levar por estas questões estúpidas. Só os eruditos podem ser assim tão tolos. Nenhum homem sábio pensaria tratar-se de factos históricos. Trata-se de mais do que isso. Não se trata de um facto, mas de uma verdade. Não se trata de uma coisa que aconteça no tempo. É mais do que isso. Algo que acontece na eternidade. Todos vocês estão mortos. Todos vocês estão na mesma situação que Lázaro. Todos estão a viver em cavernas escuras. Estão a cheirar mal e a apodrecer. Porque a morte não é uma coisa que acontece de repente. Um dia, cada um de nós está a morrer a cada dia que passa. Desde que nasceu que você está a morrer. É um processo moroso. Demora 70, 80 ou 90 anos. A cada passo, a cada momento que passa, algo em si morre. Mas você não tem qualquer consciência disso. Continua a agir como se estivesse vivo. Continua a viver como se soubesse o que é a vida. A função do mestre é gritar. Sai do teu túmulo, sai da tua morte. O mestre não lhe pode dar a verdade, mas pode invocar a verdade. Pode agitar algo em si, pode dar início a um processo em si que vai acender uma chama. A verdade é que é você. Mas o pó foi-se acumulando à sua volta. A função do mestre é negativa. Ele tem de lhe dar banho, de o limpar para que o pó desapareça. É precisamente esse o significado do batismo cristão. Era isso que João Batista estava a fazer nas margens do Jordão. Mas as pessoas perceberam tudo mal. Hoje, o batismo até se faz em igrejas e deixou de ter qualquer sentido. João Batista estava a preparar o caminho para um banho interior. Quando as pessoas estivessem prontas, ele levava-as simbolicamente até ao Rio Jordão. Era apenas simbólico. Tal como as vossas vestes cor laranja são simbólicas, o banho no Rio Jordão era simbólico. Simbolizava a capacidade que o mestre tem de o purificar. Ele consegue limpar o pó dos séculos que se tem vindo a agarrar a si, e subitamente tudo fica límpido, tudo se torna claro. Essa claridade é a iluminação. O grande mestre Dai diz: todos os ensinamentos de sábios e mestres têm apenas uma interpretação.
todos eles são comentários à sua exclamação súbita do "Ah, é isto?". Quando subitamente você vê claramente e sente uma grande alegria, quando todo o seu ser, cada partícula do seu corpo, da sua mente, do seu espírito começa a dançar e você diz "Ah, é isto! Aleluia!", emerge do seu ser um grande grito de alegria e isto sim é iluminação. Subitamente as estrelas descem do céu e você torna-se parte da dança eterna da existência. Sim, isso acontece mesmo, não é algo que você tenha de fazer mesmo. Mesmo que não o queira fazer, isso será impossível. É irresistível, terá de dançar. Repare na beleza disto, na beleza do agora, na alegria e na proximidade da existência. Sim, as estrelas caem do céu, estão tão perto que quase lhes consegue tocar, consegue segurá-las na palma da mão. Dai tem razão quando diz: todos os ensinamentos de sábios e mestres têm apenas uma interpretação. Todos eles são comentários à sua exclamação súbita do "Ah, é isto?". E você diz "Ah", com todo o coração, e o silêncio que se segue, a paz, a alegria, o encontro, a fusão, a experiência orgástica, o êxtase. Os mestres não ensinam a verdade. É impossível ensiná-la. É uma transmissão que transcende a palavra escrita ou dita. É uma transmissão. É uma energia que gera energia em si. É uma espécie de sincronicidade. O ego do mestre já desapareceu. O mestre é alegria pura. O discípulo fica ao lado do mestre e, muito lentamente, vai partilhando da sua alegria, do seu ser, vai se alimentando dessa fonte eterna e inesgotável. E um dia, não se pode prever quando esse dia chegará, subitamente acontece. Tem início em si um processo que se lhe revela a verdade do seu ser. Você encontra-se face a face, consigo próprio. Deus não está no outro lado, está aqui, agora. Os mestres iluminam e confirmam a compreensão. Iluminam de mil e uma maneiras. Estão sempre a apontar para a verdade, como os dedos que apontam para a lua. Mas há muitos tolos que ficam a olhar para os dedos. Se olhar para os dedos não verá a lua, lembre-se disso. Há tolos ainda maiores que tentam morder os dedos, mas isso não os vai alimentar. Esqueça os dedos e olhe para aquilo que eles apontam. Os mestres iluminam, eles irradiam uma luz intensa. Eles próprios são uma luz, no seu ser. São como um foco. Focam o ser deles, não o seu ser. Você está a viver na escuridão há séculos, há milhões de vidas. E subitamente o foco do mestre começa a revelar-lhe territórios de si próprio que você já tinha esquecido. Eles estão dentro de si. Não é o mestre que o está a criar. Ele está simplesmente a dar a sua luz, está a focá-lo. Mas o mestre só irradia a sua luz quando o discípulo está aberto, quando se rende, quando está pronto a aprender, quando não quer acumular conhecimentos, mas apenas saber a verdade. Quando não está apenas curioso, mas está verdadeiramente em busca, disposto a arriscar tudo. Mesmo que tenha de arriscar e sacrificar a própria vida, o discípulo está disposto a fazê-lo. Na verdade, quando você arrisca e sacrifica a sua vida adormecida, conquista uma qualidade de vida totalmente diferente. Conquista a vida da luz, do amor, a vida que transcende a morte, o tempo e a mudança. Os mestres iluminam e confirmam a compreensão. Primeiro iluminam o caminho, a verdade que está em si, e depois, quando você compreende a iluminação, quando a reconhece, é-lhe muito difícil acreditar que a tenha alcançado. A coisa mais inacreditável que existe é que você seja capaz de compreender a verdade, porque sempre lhe disseram que é muito difícil, quase impossível e que demora milhões de vidas. E disseram-lhe também que a verdade está fora de si, possivelmente no céu. Assim sendo, quando reconhece a verdade dentro de si próprio, como pode acreditar nisso? O mestre confirma-lhe, diz, sim, é isso mesmo. A confirmação é tão necessária quanto a iluminação. Ele começa por iluminar e acaba por confirmar. Os mestres são indícios da verdade, não são provas. Pense na diferença subtil que existe entre um indício e uma prova. O mestre é um indício, ele testemunhou, ele viu, conheceu, transformou-se. Você sente isso. O seu testemunho é palpável. Você pode aproximar-se cada vez mais e deixar que a fragrância do mestre penetre o mais profundo do seu ser. Mas o mestre é apenas uma testemunha, não é uma prova. Se quiser provas, não há provas. A existência de Deus não pode ser aprovada nem refutada. Não se trata de uma discussão. Deus não é uma hipótese nem uma teoria, é uma experiência. O mestre é um indício vivo, mas para o verificar precisará ter uma abordagem diferente daquela a que está acostumado.
Você sabe como se dirigir a um professor, a um catedrático, a um padre. Não há muito que fazer, pois eles apenas transmitem informação, o que também poderia ser feito por um gravador, um computador, uma grafonola ou um livro. Você sabe como abordar um professor, um livro, sabe como abordar estas fontes de informação morta, mas não sabe como abordar um mestre. É uma forma de comunicação totalmente diferente. Não é uma comunicação, é uma comunhão. Porque o mestre não é uma prova, mas um indício. Ele não é um argumento a favor de Deus, é uma testemunha de Deus. Ele sabe que não tem muitos conhecimentos acerca de Deus. Ele não é um erudito, é apenas alguém que sabe. Lembre-se que de saber algo acerca de uma coisa é totalmente inútil. Acerca significa à volta de. Saber algo acerca de alguma coisa significa andar em círculos, às voltas. A palavra acerca é belíssima. Sempre que ler acerca, entenda que significa às voltas. Quando alguém lhe disser, sei tudo acerca de Deus, compreenda que ele está, na verdade, a dizer que compreende tudo à volta de Deus, anda às voltas. O verdadeiro saber nunca é acerca de algo, nunca anda às voltas, é direto, é uma linha reta. E Jesus disse, o caminho é reto, não anda em círculos, é um salto da periferia para o centro. O mestre é um indício desse salto incrível, dessa transformação. Tem de se abordar um mestre com muito amor, com muita confiança, com um coração aberto. Você não tem consciência de quem é, e ele tem consciência de quem é e também de quem você é. Diz que as larvas não têm consciência de que virão a ser borboletas. Você é como uma larva. Mas como pode uma larva ter consciência de que se vai transformar numa borboleta? Apenas convivendo com borboletas. Vendo as borboletas a voar ao vento, ao sol, ao vê-las a voar tão alto, a ir de uma flor para a outra, ao ver como são belas e coloridas, é possível que um profundo desejo, um anseio, nasça no coração da larva. Será que eu posso vir a ser assim? Nesse preciso momento, a larva começa a despertar e o processo teve início. A relação entre mestre e discípulo é a relação entre a borboleta e a larva, a amizade entre a borboleta e a larva. A borboleta não consegue provar que a larva se pode transformar em borboleta. Não é possível, mas a borboleta pode despertar um desejo na larva. Isso sim, é possível. O mestre ajuda-o a ter a sua própria experiência. Não lhe dá o Vedas, o Corão ou a Bíblia, dá-lhe você próprio. Ele torna-o consciente das suas próprias fontes interiores. Ele torna-o consciente da sua própria essência, da sua divindade. Ele liberta-o das escrituras, ele liberta-o das interpretações dos outros, liberta-o de todas as crenças, liberta-o da especulação, das incertezas, liberta-o da filosofia, da religião, da teologia, liberta-o, em suma, do mundo das palavras, porque o problema está nas palavras. Você fica tão obcecado com a palavra amor que se esquece de que o amor é uma experiência e não é uma palavra. Fica tão obcecado com a palavra Deus que se esquece que Deus é uma experiência e não é uma palavra. A palavra Deus não é Deus, a palavra fogo não é fogo e a palavra amor também não é amor. O mestre liberta-o das palavras, liberta-o de todas as filosofias da imaginação, leva-o até um estado de silêncio sem palavras. A filosofia e a religião fracassaram por se terem tornado substitutos da experiência real. Tenha cuidado com isso. Os académicos são pessoas aleijadas, paralisadas, com traumas mentais. Esqueceram-se de tudo menos de palavras. São grandes construtores de sistemas, acumulam teorias belíssimas e organizam-as em padrões muito bonitos. Mas é só isso que fazem, não sabem nada. Embora enganem os outros e se enganem a si próprios, fazendo parecer que sabem. É muito difícil fazê-los compreender. Eles vivem nas suas próprias palavras, esqueceram-se de que a realidade é feita de tudo menos palavras. Estão completamente surdos e cegos, não conseguem ver, nem ouvir, nem sentir. As palavras são apenas palavras, não se conseguem ver nem ouvir, mas elas têm o poder de insuflar o seu ego. Se quiser mesmo saber o que é a verdade, tenha cuidado para não se perder na filosofia e na religião. Tenha cuidado com o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, tudo maneiras de o tornar cego, surdo e insensível. É isto que acontece com os doutores, os filósofos, os teólogos. Eles não conseguem ouvir o que lhes é dito. Têm as suas próprias ideias e estão tão imersos nelas,
Estão revestidos de tantas camadas densas de palavras que a realidade não os consegue alcançar. A tradição Zen diz: se conseguir deixar de filosofar, ainda há esperança para si. Assim que parar de filosofar, tornar-se-á inocente como uma criança. Mas lembre-se, o facto de o Zen salientar a importância de não saber não significa que encoraje a ignorância. Não saber não é ser ignorante. Não saber é um estado de inocência. Não há nem sabedoria nem ignorância. Transcende-se ambas. Um homem ignorante é aquele que ignora. É essa a origem da palavra. A sua raiz é o verbo ignorar. A pessoa ignorante é aquela que está a ignorar algo essencial. Nesse sentido, o sábio é o mais ignorante de todos, pois sabe tudo acerca do céu e do inferno e não sabe nada acerca de si próprio. Sabe tudo acerca de Deus, mas não sabe nada acerca de si próprio, acerca de quem é, acerca da sua consciência interior. É ignorante porque está a ignorar o que é mais fundamental na sua vida. Está a ignorar-se a si próprio. Está a ocupar-se com o que não é essencial. É ignorante. Muito sábio, mas completamente ignorante. Não saber significa apenas estar num estado de ausência de mente. A mente pode ser sábia ou ignorante. Se você possuir pouca informação, será considerado ignorante. Se possuir muita informação, será considerado sábio. A diferença entre ignorância e sabedoria é uma questão de quantidade, de graus. A pessoa ignorante é menos sábia. Apenas isso. A pessoa muito sábia pode parecer aos olhos do mundo menos ignorante, mas não há diferença. A qualidade não difere. Zen salienta a importância do estado de não saber. Não saber significa que não se é nem ignorante nem sábio. Não se é sábio porque não se está interessado apenas na informação e não se é ignorante porque não se está a ignorar. Não se está a ignorar a busca mais essencial. Não se está a ignorar o nosso próprio ser, a nossa própria consciência. Não saber tem uma beleza própria, uma pureza. É como um espelho puro, um lago plácido, a refletir as estrelas e as árvores que estão na margem. O estado de não saber é o ponto mais alto da evolução do homem. A sabedoria é apresentada à mente logo após o nascimento, mas o saber está sempre presente. O coração sabe como bater e a semente sabe como despontar. A flor sabe como crescer, o peixe sabe como nadar. Isso é muito diferente de apenas saber coisas. Por isso, estabeleça bem a diferença entre sabedoria e o saber. O estado de não saber é, na verdade, o verdadeiro estado do saber, pois nele desaparecem a sabedoria e a ignorância e você pode refletir a existência tal como ela é. A sabedoria adquire-se após o nascimento, mas o saber nasce consigo. Quanto mais sabedoria adquirir, mais o saber se vai desvanecendo, pois vai ficando coberto de sabedoria. A sabedoria é como o pó e o saber é como um espelho. O coração do saber é o momento presente. A sabedoria é sempre uma coisa do passado. A sabedoria implica memória. A sabedoria implica que se sabe algo, se experimentou algo e se acumulou experiências. Mas o saber pertence ao momento presente. Como pode você alguma vez estar no presente se se apegar demasiado à sabedoria? É importante. Vai ter de deixar este seu apego à sabedoria. A sabedoria é adquirida, mas o saber faz parte da natureza. O saber é sempre no momento presente. O coração do saber é o agora. E o coração do agora? A palavra agora é muito bonita. Bem no centro tem a letra O, que também é o símbolo do zero. O coração do agora é o zero, o nada. Quando a mente deixa de existir, você torna-se um nada, um zero. Buda chama-lhe precisamente isso. O zero. Então, você passa a saber tudo aquilo que o rodeia, tudo o que está dentro e fora de si, mas não o sabe no sentido de ter mais sabedoria. Sabe de uma forma totalmente diferente. Da mesma maneira que a flor sabe despontar, o peixe sabe nadar e o bebê na barriga da mãe sabe crescer e você sabe respirar, mesmo quando está a dormir, mesmo se estiver em coma, continua a respirar e o seu coração sabe bater. Este é um saber completamente diferente, muito intrínseco e interno. Não é adquirido, é natural. A sabedoria consegue-se em troca do saber. Quando adquire a sabedoria, o que acontece ao saber? Você esquece do saber. Tem sabedoria e esquece do saber. E o saber é a porta para o divino, mas a sabedoria é um obstáculo ao divino. A sabedoria tem bastante utilidade no mundo. Sim, torna-o mais eficiente e competente, faz de si um mecânico melhor e tudo isso. Pode até fazer com que você ganhe mais. Tudo isso é verdade e eu não o nego. Pode usar a sabedoria dessa forma, mas não deixe que a sabedoria se torne um obstáculo ao divino.
Sempre que não precisar de sabedoria, ponha de parte e mergulhe num estado de não saber, que é também um estado de saber, é um verdadeiro saber. A sabedoria consegue-se em troca do saber e o saber é esquecido. Basta apenas lembrar-se, você esqueceu-se dele. A função do mestre é ajudá-lo a recordar-se do saber. A mente tem de ser recordada, pois o saber não é senão reconhecimento, rememoração, recordação. Quando se deparar com uma verdade, quando se deparar com o mestre e vir a verdade do seu ser, algo em si o reconhece de imediato. Não demora mais que um momento, nem terá tempo para pensar se será verdade ou não. Para pensar é preciso ter tempo. Quando ouve a verdade, quando sente a presença da verdade, quando entra em comunhão com a verdade, algo em si a reconhece de imediato, sem qualquer argumentação. Não é que você aceita ou acredite, você reconhece. E não o poderia reconhecer se não o soubesse já de alguma forma, no fundo de si próprio. E esta é a abordagem fundamental do Zen. A sociedade ensina-lhe sabedoria. Há tantas escolas, faculdades, universidades, todas elas se dedicam a criar cada vez mais sabedoria, a implementá-la nas pessoas, e a função do mestre é precisamente o contrário. Tudo o que a sociedade lhe faz, o mestre tem depois de desfazer. A sua função é basicamente antissocial e não há nada a fazer em relação a isto. É natural que o mestre seja antissocial. Jesus, Pitágoras, Buda, Lao Tse, todos eles eram antissociais. Não é que tenham querido ser antissociais, mas assim que reconheceram a beleza do não saber, a vastidão do não saber, a inocência do não saber, assim que sentiram o sabor do não saber, quiseram partilhá-lo com os outros. E este processo é, assim, antissocial. As pessoas perguntam porquê é que a sociedade está contra mim. A sociedade não está contra mim, mas eu tenho de fazer o que tenho a fazer. Tenho de partilhar o que me aconteceu e, ao partilhá-lo, vou contra a sociedade. Toda a estrutura da sociedade tem por base a sabedoria. A função do mestre é destruir tanto a sabedoria quanto a ignorância e devolver-lhe a sua infância. Jesus diz: se não fordes como criancinhas, não entrareis nos reinos dos céus. Na verdade, a sociedade faz com que se desenraize da sua própria natureza. Tira-lhe o seu centro, torna-o neurótico. A sociedade está sempre a curar pessoas normais. Lembre-se de que todas as crianças nascem normais. Depois a sociedade cura-as e elas tornam-se anormais. Tornam-se hindus, islâmicas, cristãs, comunistas, católicas. Há tantos tipos de neurose no mundo. Você pode escolher. Pode comprar a neurose que quiser. A sociedade cria todos os tipos de neurose. Há neuroses de todos os tamanhos e feitios para todos os gostos. O Zen cura a sua normalidade. Faz com que volte a ser normal e comum. Não faz de si um santo, lembre-se disso. Lembre-se de que não faz de si uma pessoa santa. Faz de si apenas uma pessoa comum. Leva-o de volta à sua natureza, de volta à sua origem. Esta é uma bela história. Quando se sentou no assento do mestre, Dogen disse: o mestre Zen Hogan estudou com Kenshin. Certa vez, Kenshin perguntou-lhe: Josa, onde vais? Hogan respondeu: estou a peregrinar sem rumo. E Kenshin perguntou: qual a finalidade da tua peregrinação? Hogan respondeu: não sei. O mais íntimo é não saber. Subitamente, Hogan atingiu a iluminação. Agora medita acerca de cada palavra desta pequena história. Ela contém todas as escrituras sagradas no mundo. Contém mais até do que todas as escrituras, pois também contém o não saber. Quando se sentou no assento do mestre, é simbólico, é uma forma metafórica de dizer algo muito importante. O Zen disse que o homem é como uma escada. A parte inferior da escada é a mente e a parte mais elevada é a ausência de mente. O Zen disse que apenas aqueles que atingirem um estado de ausência de mente podem sentar-se no assento do mestre e falar aos outros. Não é qualquer um que o pode fazer, não basta ser padre ou pregador. Os cristãos treinam pregadores, têm faculdades de teologia onde treinam pregadores. Já ouviu o disparate que isto é? Sim, a verdade é que se pode ensinar a arte da eloquência. Pode-se ensinar como começar e acabar um discurso. E é exatamente isto que se ensina nas faculdades de teologias cristãs. Ensinam até que gestos se deve fazer, quando se deve fazer uma pausa, quando se deve falar mais lentamente ou mais alto. Tudo se cultiva e estes estúpidos continuam a pregar acerca de Jesus sem nunca terem levantado uma única questão. Dogen Zenji disse: o mestre Zen Hogan estudou com Kenshin. Certa vez Kenshin perguntou: Josa, onde vais? Esta é uma forma zen de perguntar: qual é o teu objetivo na vida? Onde vais?
Contém igualmente implícita outra questão: de onde vens? Qual é a origem da tua vida? Também pergunta implicitamente: quem és? Pois se conseguir saber de onde vem, para onde vai, é porque já sabe quem é. As 3 perguntas mais importantes são: quem eu sou? De onde venho e para onde vou? Certa vez, Kenshin Genzi perguntou-lhe: Josa, onde vais? E Hogan respondeu: estou a peregrinar sem rumo. Repare na beleza desta resposta. É assim que as coisas belíssimas passam entre um mestre e um discípulo. E ele disse: estou a peregrinar sem rumo. Se for a Caaba, isso não é uma peregrinação porque tem um fim. Ir a Jerusalém ou a Kashi não é uma peregrinação. Onde houver metas, há ambição. Onde houver ambição, há mente, o desejo. E com desejo não há qualquer hipótese de fazer uma peregrinação. Uma peregrinação não pode ter rumo. Veja como é belo. Apenas um mestre zen o poderia provar e apenas um discípulo zen poderia dizer algo tão revolucionário. O mestre pergunta: onde vais? E o discípulo responde: lado nenhum, anda sem rumo, como uma folha seca ao vento, que vai para onde o vento a levar. Se for para norte, o norte é belo. Se for para sul, o sul será belo. Pois tudo será divino. Onde quer que vá, encontrar-se-á com o divino. Não é preciso ter rumo. Assim que você define um rumo, fica tenso. Começa a concentrar-se no seu rumo. Assim que define um rumo, separa-se do todo. Passa a ter um rumo privado. E ter um rumo privado é a raiz de todo o ego. Não ter um rumo privado é ser um só com o todo. E isso só é possível se vaguear sem rumo. Uma pessoa zen vagueia sem rumo, sem objetivos, sem futuro. Vive momento a momento, sem mente. Tal como uma folha seca, oferece-se aos ventos. Diz-se aos ventos: levem-me para onde quiserem. Se os ventos a fizerem voar até bem alto no céu, ela não se vai sentir superior aos que ficam no chão. Se cair ao chão, ela não vai se sentir inferior àqueles que voam com os ventos. Uma pessoa zen não falha, nunca se sente frustrada. Quando não se tem objetivos, não se pode falhar. E quando não se vai a lado nenhum em particular, como se pode ficar frustrado? É a experiência que gera a frustração. São as ambições privadas que geram o fracasso. A pessoa zen é sempre vitoriosa, mesmo no fracasso. Kenshin perguntou-lhe: qual é a finalidade da tua peregrinação? Ele voltou a perguntar, pois o discípulo podia estar apenas a falar de cor. Podia ter lido uma velha escritura zen que não se deve ter rumo. Quando não se tem rumo, toda a vida se torna uma peregrinação. Por isso, o mestre voltou a perguntar: qual é a finalidade da tua peregrinação? E Hogan respondeu: não sei. Se Hogan estivesse apenas a repetir algo que aprendera nas escrituras ou com outros mestres, teria voltado a dar a mesma resposta, talvez reformulando-a. Teria sido como um papagaio. O mestre faz a mesma pergunta, mas a resposta muda. Muda completamente. Ele responde apenas: não sei. Se não se tem um rumo, como se pode saber? Se não se tem um objetivo, como se pode saber? Como se pode saber se nem sequer há um objetivo? O ego só existe quando existem objetivos, ambições e desejos. Hogan respondeu: não sei. A sua resposta, a sua reação, não é de imitação. Ele não se limitou a responder a mesma coisa. Repara, a pergunta era a mesma, mas a resposta mudou. É essa a diferença entre uma pessoa de sabedoria e uma pessoa de saber. Uma pessoa sábia que está num estado de não saber. Não sei. Kenshin deve ter ficado tremendamente feliz. Ele disse: o mais íntimo é não saber. A sabedoria cria uma distância entre si e a realidade. Quanto mais sabedoria tiver, maior será a distância. Haverá tantos livros entre si e a realidade. Se tiver decorado toda a enciclopédia britânica, haverá uma distância enorme entre si e a realidade. A não ser que a realidade tente chegar até si através do emaranhado da enciclopédia ou você tente chegar até à realidade através do emaranhado da enciclopédia, nunca se encontrarão. Quanto mais sabedoria tiver, maior será a distância. Quanto menos souber, menor será a distância. Se não souber nada, não haverá distância alguma. Estará face a face com a realidade. Na verdade, nem sequer estará face a face. Você será a realidade. Foi por isso que o mestre disse: o mais íntimo é não saber. Lembre-se, é um sutra tão bonito, tão refinado, tão cheio de significado. O mais íntimo é não saber. Assim que deixar de saber, surge uma grande intimidade, uma grande amizade entre si e a realidade. Torna-se uma ligação amorosa. Você abraça a realidade possui-o, tal como os amantes possuem um ao outro. Dissipa-se perante ela, tal como a neve se derrete ao sol. Torna-se um só com ela, nada os separa. A sabedoria divide, o não saber une.
ouça este sutra tão cheio de significado. O mais íntimo é não saber. Subitamente, Hogan atingiu a iluminação. É óbvio que ele devia estar muito próximo da iluminação. Quando disse não sei, devia estar à beira da iluminação. Quando disse eu estou a fazer uma peregrinação sem rumo, devia estar a um passo da beira da iluminação. Quando disse não sei, este passo desapareceu. Ele estava mesmo à beirinha. E quando o mestre confirmou a iluminação, dizendo o mais íntimo é não saber, quando o mestre lhe deu uma palmadinha nas costas ao dizer o mais íntimo é não saber, subitamente Hogan atingiu a iluminação. Imediatamente, nesse preciso momento, ele atravessou a fronteira que o separava da iluminação. Imediatamente, o seu último apego desapareceu. Ele nem foi capaz de dizer não sei. A pessoa estúpida diz que sabe, mas a pessoa inteligente compreende que não sabe. Mas há um estado que transcende a ambas, no qual existe apenas o silêncio. Nada pode ser dito, nada pode ser pronunciado. Hogan atingiu esse estado de silêncio, essa grande iluminação, subitamente, imediatamente, sem nenhum lapso de tempo. A iluminação é sempre súbita, porque não é algo que se conquiste, é algo que já existe. Basta apenas lembrar, recordar, reconhecer. Você já está iluminado, só que não se apercebe disso. Trata-se de se aperceber daquilo que já é. Medita acerca desta belíssima história. Deixe que este sutra ressoe no seu ser. O mais íntimo é não saber. E nunca se sabe. A iluminação pode acontecer-lhe, tal como aconteceu a Hogan. Vai acontecer a muitas pessoas aqui presentes, porque o que eu estou sempre a fazer é destruir a sua sabedoria, a destruir todo o seu apego à mente e todas as estratégias da mente. Assim que a sua mente ruir, quando já não a conseguir manter de pé, é inevitável que a iluminação aconteça subitamente. Não é algo que se conquiste, por isso pode acontecer num só momento, instantaneamente. A sociedade forçou-o a esquecê-la. A minha tarefa é ajudá-lo a lembrar-se. Chega por hoje.